A paz de Jesus, amados. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Vocês são o sal da terra, mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Somente até aqui por enquanto. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16, o Senhor Jesus está ali no Sermão da Montanha, né? No mais conhecido como as Bem-aventuranças ou o Sermão das Bem-aventuranças. Quando Jesus está ali ensinando os discípulos e a multidão que estava próximo a ele, no versículo 13 ao 16, ele fala sobre nós, aqueles que seguimos, aqueles que cremos e aqueles que vivemos de acordo com os ensinamentos dele, nós sermos o sal da terra e a luz do mundo. E o que eu quero chamar a atenção para você, meu querido e minha querida, é que quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, isso significa que o sal, ele realça o que tem de melhor e preserva da contaminação. Então, quando o Senhor Jesus fala que nós somos o sal da terra, ele quer dizer que nós devemos realçar o que há de melhor, não só em nós, como em outras pessoas também, né? E preservar da contaminação. Primeiramente, conservar da contaminação a nós mesmos por meio da santificação e da busca ao Senhor, né? Da renúncia, da fuga ao pecado e às inclinações da carne, e também preservando outras pessoas, né, da contaminação, ensinando sobre a verdade, ensinando sobre a santificação, ensinando sobre fugir do pecado e se desviar das inclinações da carne, né? Ou seja, o Senhor Jesus, meus amados, ele nos chamou não para sermos neutros, mas ele nos chamou para sermos influenciadores. Influenciadores no sentido de ensinar, impulsionar, guiar e dirigir, né? Nesse sentido, né? E a luz, quando ele diz que nós somos a luz do mundo, né? Quando ele diz aqui no versículo 15, também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca ela no lugar apropriado. E assim ela ilumina todos que estão na casa. Ou seja, o Senhor Jesus, além de nos dizer que nós somos o sal da terra, que faz o quê? Preserva da contaminação, para que não haja a corrupção, a contaminação ali, né? O sal, ele também realça o que há de melhor. Então, nós devemos trazer à tona o que há de melhor em nós mesmos, o que há de melhor na vida dos outros, o que há de melhor do amor ao próximo, do cuidado, do zelo ao próximo, né? Do amparo, da ajuda e do afago ao necessitado, né? Do ensinamento, da proteção, da intercessão daqueles que precisam, daqueles que estão sozinhos, daqueles que estão isolados, né? Nós devemos realçar o que há de melhor. Nós devemos levar o que há de melhor, porque nós somos sal da terra. E o Senhor Jesus, ele vai dizer aqui, né? Mas se o sal perder o sabor, como ele será restaurado? Se o sal perder o sabor, né? Se nós deixarmos de executar aquilo que nós precisamos, se nós não, né? Se nós não executarmos o trazer de melhor, né? Se nós não realçarmos aquilo que tem de melhor, se nós não preservarmos da contaminação, da corrupção, né? Da sujidade, da imundície, né? O sal, ele também tem ação antibactericida, né? Então, ele também preserva da sujeira. Se nós não fizermos isso, o Senhor Jesus, ele está dizendo aqui, né? Que esse sal não vai servir para mais nada além de ser jogado fora. Então, meus amados, se nós que servimos a Cristo, seguimos a Cristo, conhecemos a verdade,
mas não praticamos a verdade, e nem servimos para realçar o que há de melhor ou para preservar alguém de se contaminar, de se corromper, de se desviar, né? Se nós não realizamos a função que o sal da terra deveria realizar, nós não servimos para nada, além de ser jogados fora e pisados, né? Como o Senhor Jesus diz aqui no versículo 13. E a luz do mundo? Né? Quando ele fala aqui que ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, mas pelo contrário, coloca no lugar apropriado. O Senhor Jesus, ele quer dizer, né, que nós, né, não devemos ficar escondidos, não devemos ficar nos escondendo, né? O Senhor Jesus, ele fala aqui sobre colocar em evidência, em um lugar apropriado, né? É sobre isso que ele está falando, em nós estarmos em evidência em um lugar onde a nossa luz, que é a luz do Espírito Santo de Deus, possa iluminar todos aqueles que estiverem ao nosso redor, né? Então o Senhor Jesus está falando exatamente sobre isso, sobre não se esconder, não se ocultar, né? Não se isolar. Por quê? Porque Jesus, ele fez a luz, ele nos deu a luz, né? A luz da verdade, a luz que ilumina todo o nosso ser, a luz que ilumina onde nós estamos e aonde nós passamos, que é o Espírito Santo de Deus. Ele nos deu essa luz não para ficar escondido, não para ficar isolado, não para ficar trancado, sem que ninguém saiba da existência daquela luz, sem que ninguém saiba da tua existência e da existência daquilo que você carrega, não. O Senhor Jesus, ele nos deu essa luz para que nós estejamos em evidência, tá? E evidência que eu digo, meus amados, não significa ficar se mostrando, se aparecendo, não, com necessidade de ser visto, não é isso que significa quando Jesus está falando aqui de evidência. Quando o Senhor Jesus ele está falando de evidência, ele está se referindo a você não ser covarde ao ponto de se trancar, se esconder, por medo de alguém te notar, por medo do que vão pensar de você, do que vão falar de você, do que vão julgar sobre você, né? O Senhor ele está falando sobre você não ser covarde e se esconder dentro de uma caverna. Por quê? Porque dentro da caverna, como Elias tinha se escondido e o Senhor mandou ele sair, dentro da caverna o profeta não cura. Dentro da caverna escondido, o profeta não ora pela vida de ninguém, não intercede pela vida de ninguém, não ensina a palavra para ninguém, não cura ninguém, não multiplica na vida de ninguém, não derrama bênção na vida de ninguém, não destrói os impérios malignos das trevas, né? Porque quando Elias estava trancado, escondido dentro da caverna ali, Elias não estava confrontando Jezabel, Elias não estava derrotando os profetas de Acabe e de Aserá, Elias não estava quebrando altares idólatras de Baal, né? Então, quando nós nos escondemos, quando nós impedimos que essa luz que Jesus colocou em nós, que é o Espírito Santo de Deus, venha à evidência, meu irmão e minha irmã, você está atrapalhando, impedindo uma obra de Deus de se concretizar. Por quê? Porque sabemos que o Espírito Santo de Deus age através de nós, né? Então o Espírito Santo de Deus nos usa, mas para que o Espírito Santo de Deus nos use, conforme o propósito que Ele quer, nós devemos estar em evidência, nós não podemos estar escondidos, trancados, desanimados, prostrados dentro do quarto o dia todo, trancado, né? Sem levantar da cama, sem sair de casa, sem congregar. Por quê? Porque quando o Espírito Santo quiser te usar dentro de uma congregação, ou numa rua, numa praça, num hospital, como o Espírito Santo de Deus vai te usar na rua? Como o Espírito Santo vai te usar? Numa igreja, no hospital, no colégio, seja lá onde for, numa faculdade, se você vive trancado dentro de casa, se você vive se isolando com medo,
preocupado e preocupada com o que vão pensar de você. Não, mas eu vou ficar aqui em casa quietinha, porque senão vão me julgar. Não, Senhor, eu não vou sair para entregar isso que o Senhor está mandando, não. Eu não vou em tal lugar fazer o que o Senhor está me pedindo, não, porque senão vão me julgar, vão me criticar, vão falar mal de mim. É melhor eu ficar quietinha aqui. Mas o que o Senhor falou para Elias quando ele estava dentro da caverna? Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aí, Elias? Sai para fora. Por quê? Porque trancado, o Espírito Santo não age. Trancado, como o Espírito Santo de Deus vai fluir na vida de outras pessoas? Como você vai ser luz na vida de outras pessoas se você viver escondido numa caverna? É sobre isso que o Senhor Jesus está falando. Tanto que no versículo 16 ele vai dizer: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, né? Para que eles vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então nós precisamos entender, meus queridos, que quando nós estamos em evidência, permitindo que o Espírito Santo de Deus nos use, né? Permitindo que o Espírito Santo de Deus flua através de nós, não é por nossa causa, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Não é para nossa honra, mas é para que o nome do Senhor seja exaltado. Não é para o nosso próprio interesse, mas é para que o nome do Senhor seja reconhecido e levado a toda a criatura, tá? E eu quero ler com vocês aqui uma breve parábola que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, né? Exatamente sobre isso, sobre quando nós estamos em evidência. Porque, meus amados, infelizmente, há muitas pessoas a gente vê muitas pessoas no Brasil que estão em evidência, né? Que Deus deu nome, Deus deu fama, deu conhecimento, soprou o nome da pessoa e hoje em dia essas pessoas estão em grande evidência. Só que, meus amados, a gente não pode cometer o erro, o engano, a ilusão de achar que quando Deus nos leva a uma grande evidência é porque a gente merece ou porque a gente é alguma coisa, tá? Não é nada por nós, é tudo por Ele. Não é nada para nós, mas é tudo para Ele. Para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja engrandecido, para que vidas e almas sejam salvas para o Senhor, para que o reino de Deus cresça, se expanda e apareça, tá? O reino de Deus, não o homem. E em Lucas capítulo 17, versículo 7, Jesus vai dizer o seguinte: qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Assim está escrito em Lucas capítulo 17, versículo 7. Jesus ele vai contar essa pequena parábola aqui para os apóstolos entenderem, né? Para os discípulos ali entenderem o quê? Que, meu amado e minha amada, quando Deus manda você fazer alguma coisa e o Espírito, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Quando você está em um culto e aí você percebe que tem uma pessoa ali que está possessa de espíritos malignos. E aí Deus te manda ir lá orar por essa pessoa para Jesus libertar ela, no nome de Jesus, né? E aí você vai lá, levanta, ora por aquela pessoa que está possessa de espíritos malignos e pelo nome de Jesus essa pessoa é liberta e o espírito maligno sai. Ou seja, você cumpriu o que te foi ordenado, tá? Ordem. A ordem, o que significa o que te foi ordenado? Significa que Deus, que é o nosso dono, que é o dono de tudo, que é o Senhor soberano, que dá a ordem para nós executarmos. Por quê? Ele é o nosso Senhor e nós somos os servos dele. E o servo
obedece aquilo que o seu Senhor manda, tá? Porque o Senhor, ele não pede favor, ele te dá ordem. E se você for servo e for serva de verdade, você vai reconhecer a sua pequenez diante de Deus, que é o seu Senhor, e vai obedecer a ordem que ele te deu, tá? Então Jesus ele contou isso daqui pra gente entender o seguinte: mesmo se Deus te mandar, te dá ordem de libertar uma pessoa que está possessa de espíritos lá, e a pessoa for liberta, não é para você ficar se crescendo achando que é alguma coisa, que é porque você tem autoridade, que é porque você tem santidade, que é porque você tem nome, que o demônio te obedeceu. Não. É para você fazer isso daqui que Jesus falou. Versículo 10. Vocês devem dizer: somos servos inúteis e apenas estou cumprindo o meu dever. O que é isso que Jesus quer dizer? Meus amados, Jesus quer dizer nada menos que nós precisamos reconhecer e entender que tudo aquilo que Ele mesmo nos dá graça e capacidade para realizar aqui na Terra, a gente não pode achar que foi pela nossa força, não. A gente não pode achar que é porque a gente merece, não, meus amados. A gente não pode ficar achando que não, o demônio saiu porque eu sou santo, eu sou santa, eu sou homem, eu sou mulher de Deus. Não. O demônio saiu porque o nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Não é por causa da tua santidade. Não é por causa dos teus 20 anos no evangelho, não. Não é porque tu é mulher, é homem de Deus, não. Não é por causa das tuas 12, 27, 48, 72 horas de jejum, não, meus queridos. Não. Não é nada por causa da gente. Sabe por quê, meu amado e minha amada? Porque por nós mesmos. Se for só a gente, só a nossa humanidade, o diabo olha para nossa cara e ri da nossa cara. Agora, quando o diabo olha para a gente, olha para nossa humanidade, e por detrás dessa humanidade ele enxerga o sangue de Jesus, ele não te toca, ele não te fere, ele não te traga, ele não te mata. Não, por quê? Porque ele não vê somente a ti, ele vê o sangue de Jesus sobre você. Então, a primeira coisa que você precisa entender, meu querido e minha querida, é que sem Jesus você não é nada. Sem Jesus você não pode nada. Independente dos 30, 40 anos de evangelho que você tenha. Independente se você já tenha lido a Bíblia inteira 25 vezes. Sem Jesus não somos nada, tá? Absolutamente nada. E quando ele manda a gente fazer alguma coisa, meus amados, nós somos servos inúteis, que apenas estamos cumprindo a nossa obrigação, tá? Nós só somos servos derramados, banhados da misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia dele, nem capacitados nós não seríamos para cumprir o que ele nos ordena. Amém? A gente vai ver também Jeremias capítulo 1, versículo 17, eu gosto muito do livro de Jeremias. A gente vai ver Deus falando para Jeremias no versículo 17. E você prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles, né? Então a gente vê aqui em Jeremias capítulo 1, versículo 17, Deus mandando Jeremias se preparar. Jeremias, se prepara, meu filho, se prepara, meu servo. Ai, por que, Senhor, pelo amor de Deus? Não, se prepara porque eu vou te dar uns rolos para você entregar e você vai ter que entregar. E ó, não fica com medo, porque se você ficar com medo de rei de Judá, de príncipe de Judá, do povo, de sacerdote, de príncipe de Judá, se você ficar com medo, aí eu vou te dar um motivo para você ficar com medo de verdade, tá? É basicamente isso que Deus fala para Jeremias aqui no capítulo 1, versículo 17. Que se ele ficasse com medo diante de quem Deus estava enviando ele ali para entregar as mensagens, e a gente vai ver, né, que Deus mandava Jeremias entregar dentro dos templos, para os reis, para os príncipes de Judá, para os sacerdotes, que não aceitavam de jeito nenhum, queriam apedrejar, jogar Jeremias dentro do calabouço, dentro do poço vazio, né? Queria
fazer Jeremias ali via óbito de fome, né? Deixar ele trancado sem pão, sem água até ele via óbito. Mas é aquilo que Deus fala para Jeremias, meus amados, ele fala para a gente também. Não fica com medo de quem Deus está te mandando entregar. Porque se você ficar com medo de homem, se você ficar com medo de pastor, de bispo, se você ficar com medo de patrão, porque Deus está te mandando entregar, aí Deus vai te dar um motivo verdadeiro para você ficar com medo. Aí Deus vai te fazer sentir o que é medo de verdade, tá? Então, meu amado e minha amada, se Deus te mandou entregar, entrega. Porque é o Deus que te dá a mensagem e manda você entregar a mensagem para tal pessoa, ele se responsabiliza com o que vai acontecer contigo. Meu amado e minha amada, se Deus mandou você fazer, ele te garante. É porque ele está te protegendo, é porque ele está te guardando e nem um fio da tua cabeça vai ser arrancado, né? E teve um capítulo aqui que Jeremias reclamou. Ai, Senhor, o Senhor falou que não ia acontecer, reclamando, né, chorando. Porque, estão contra mim, Senhor, estão me perseguindo. Senhor, estão me batendo e que não sei o quê. Estão arrancando meus cabelos. Meus amados, Jeremias tá vivo, ficou vivo. Tramaram a morte contra ele, Deus livrou ele não morreu, ele ficou vivo, né? Os amigos dele tramaram contra a vida dele. Deus deu livramento para ele também, tá? Então, por mais que alguma coisa que não seja legal, por mais que alguém te persiga, te critique, te condene, te xingue, por você estar entregando aquilo que Deus te mandou, Deus vai te livrar. E não vai acontecer nenhum mal contigo. Agora, não fica com medo e não fica segurando aquilo que Deus te mandou entregar. Porque se você ficar segurando o que Deus te mandou entregar, essa bomba vai explodir no teu colo. Porque Deus colocou essa bomba na tua mão, não é para ela explodir no teu colo. É para você jogar essa bomba no colo de quem Deus está mandando. Mas se você não quiser entregar e ficar segurando essa bomba no teu colo, ela vai explodir no teu colo. Só que Deus é misericordioso e Ele está te avisando. Entrega essa bomba pro dono dela antes que ela exploda no seu colo. E aí vai ser ai, 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 ui, 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 meu Deus, misericórdia, por que tá acontecendo isso comigo? Mas Deus está te falando agora, por que isso está acontecendo contigo, tá? Amados, não fiquemos guardando aquilo que Deus manda a gente entregar, porque não é nosso, é de Deus, tá? Quando Deus manda você entregar alguma coisa, não é teu, é de Deus, tá bom? Então, não pague preço desnecessário, não entre em vento desnecessário, tá? Para finalizar aqui, eu quero ler 2 Reis, capítulo 2. A gente vai ver aqui um exemplo de um homem de Deus que foi Elias, que, meus amados, como eu falei aqui no começo, a luz do mundo e o sal da terra, nós, como discípulos de Cristo, temos o poder de influenciar, mas influenciar para fazer o bem. E a gente vai ver aqui um exemplo de um grande homem de Deus, que foi Elias, que ele foi um homem, que ele tinha um exemplo de influência, né, tão grande, tão maravilhoso, né, de fazer o bem ali, do poder de Deus, que Eliseu pediu para que ele herdasse a unção profética dele, né? E com isso, meus amados, eu quero trazer um alerta aqui pra gente, né? Nessa era digital de hoje em dia, a gente vê como a internet está cheia de influencers, né? Muitos influenciadores que influenciam as pessoas, meus amados, a fazer o mal, a acabar consigo próprio, a alterar a sua física de forma agressiva, a mudar aquilo que Deus te criou, para deformar o seu corpo, para você caber numa coisa que não foi Deus que te criou ali naquilo, né? Influenciando a mentir, influenciando a apostar, influenciando, né, a entrar em bebedeiras, em curtições, em libertinagem, em prostituições, influenciando as mulheres a cada vez mostrar mais do corpo, né? Influenciando os homens a cada vez perder sua masculinidade, né? Influenciando as mulheres a cada vez perder mais a sua feminilidade e se tornar mais agressivas, mais incisivas, mais revoltadas, mais ignorantes, né? Então, e os homens cada vez mais bananas,
A gente vê, irmãos, infelizmente, nessa era digital, é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque da mesma forma que Deus me usa aqui na internet para trazer essas mensagens para nossa edificação e usa muitas outras pessoas, né? Da mesma forma que Deus usa os servos dele para trazer mensagens aqui na internet, o diabo tá usando gente para destruir a tua essência verdadeira, para levar muita gente pro pecado, para levar muita gente para perdição. Meus irmãos, é o diabo usando gente na internet para enganar, para arrancar dinheiro, para entregar falsa profecia, para misericórdia. O sangue de Jesus tem poder, gente. E nós não podemos nos acovardar diante disso. Nós precisamos exercer a influência do Espírito Santo através de nós. O Espírito Santo de Deus, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, essa influência que eu estou falando é de você ser um bom exemplo, de você ser um bom exemplo, como Paulo falou para Timóteo. Seja um bom exemplo, meu filho, na fé, no amor, na piedade, de ajudar os necessitados, em manifestar o amor, em proclamar o amor, né? Na educação, no conhecimento, no entendimento, é ser um bom exemplo, tá? É ser um bom exemplo para que as pessoas vejam o bom exemplo que você é em Cristo Jesus e para que essas pessoas te olhem e falem: nossa, que bom exemplo em Cristo Jesus, eu também quero ser assim, eu também quero viver assim, eu também quero conhecer mais de Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Influência, tá? Então vamos ler aqui 2 Reis capítulo 2, versículo 9. Eliseu vai dizer assim, depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em teu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e a rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Então a gente vai ver aqui, meus amados. Se você não conhece a história de Elias, leia, tá? Tá no livro de Reis, 1 Reis, a partir do versículo... 1 Reis, a partir do versículo 16, versículo 29 em diante, tá? A história de Elias muito forte, muito linda. Um homem de Deus. A gente vai ver aqui que ele era cheio do poder de Deus, cheio do fogo do Espírito Santo de Deus. E Eliseu, que era o discípulo dele, ele era tão inspirado, né? Elias, ele tinha um poder de influência tão grande porque ele era um exemplo de homem na fé, né? Ele era ousado, ele era determinado, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. O homem, mesmo diante de 850 profetas de Baal e Aserá, não demonstrou medo, né? Ele era obediente, o que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Ele tinha empenho na obra de Deus, ele se dedicava de verdade na obra de Deus. E Eliseu, né, admirado com o seu senhor, ele falou assim: meu senhor Elias, eu gostaria de herdar o teu espírito profético. Só que Elias falou que isso não cabia a ele, né? Isso cabe a Deus, não ao homem. Mas Eliseu, ele creu tanto, ele teve tanta fé, e eu acredito que também estava nos planos e nos propósitos de Deus, que ele herdou, sim, a unção profética de Elias. Então, meus amados, com isso eu quero nos dizer, tá? Porque toda palavra também é um aprendizado para mim, é para minha edificação também. Então, com isso eu quero nos dizer que nós não venhamos a nos acovardar, nos esconder dentro das cavernas,
mas que nós venhamos a nos permitir ao Espírito Santo de Deus a brilhar em evidência através de nós, tá? Que através do amor de Cristo Jesus e do poder do Espírito Santo de Deus e do conhecimento da palavra do Senhor, nós possamos também, assim como Elias, ser um grande exemplo na fé para as pessoas que precisam aprender mais, tá? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, a paz do Senhor, e que essa palavra possa ser plantada no seu coração e venha reter para dar bons frutos, em nome de Jesus. Amém? Amém.